This call is now. Isso. Bien, entonces vamos empezar a clase de hoy. Buenas noites. Então, dando prosseguimento às classes de palavras. E hoje as classes de palavras que nós vamos estudar são os advérbios. Bien, como nós, na classe passada, nós já fizemos um repasso de pronomes, hoje vamos diretamente entrar em advérbios. Então, nós já vimos sempre na nossa oração que enviamos o paquete especial para o avião amarillo, né? Nós vimos que enviamos o verbo, o artículo el, que é o, né? Que são os terminativos. Nós vimos as preposições, substantivos, o substantivo. Deixa eu dar aceito aqui. Boa noite, bem-vinda. Vamos voltar, né? Então, nós vimos até para o momento, né? Nós vimos o artículo, o substantivo, né? A classe de palavras substantivo, o adjetivos. As últimas classes que nós vimos foram os pronomes, e hoje nós vamos ver os advérbios. Então, aqui eu acrescentei o advérbio em nossa oração. Enviamos tarde o paquete especial por avião amarillo. Então, tarde era um advérbio de tempo. E nós vamos entender melhor agora os advérbios. Então, conforme Laray, né, que era a Real Academia Espanhola, sim, o que são os advérbios? São classe de palavras cujos elementos são invariáveis e ou seja, são palavras invariáveis. Não, independente de elas não têm masculino e feminino, nem número, singular, plural. E carregam em si, são dotadas geralmente de significado. Elas têm um significado. Então, no exemplo, enviamos tarde tem um significado. Porque nós sabemos que tarde representa um tempo que está passado, já está passado tarde demais, ou seja, é um tempo que já está atrasado. Entendeu? Então, por isso que tem o significado léxico. A palavra tem o significado léxico. Bem, e quais as funções do advérbio? Eles modificam o significado de várias categorias. Principalmente de um verbo, de um adjetivo, de uma oração e de uma palavra de la mesma classe. Ou seja, de outro advérbio. Bem, vamos entender mais na frente aqui, nesses exemplos. Por exemplo, uma classe invariável, nessa seguinte oração. Quando lo quiero? Quanto lo quiero? Quanto las quiero? Vea, quanto ela é um advérbio. E aqui, lo quiero, né, ele está invariável. Por quê? Quanto é a quantidade que se deseja alguma coisa, a quantidade é quanto, de quantidade, e lo quiero, ou seja, o quanto é quanto para lo quiero, ou quanto las quiero. Ele fica invariável e tem sentido.
certo? Neste exemplo, nadie manda aqui. Nadie, ninguém, manda aqui. Então, o verbo, qual é o verbo? É o verbo mandar. E nadie, né, ninguém manda aqui. Ele está alterando o sentido do verbo. Tinha tanta prisa que ouvidor comigo. Tinha tanta prisa que ouvidor bolso comigo. Aqui ele está alterando um adjetivo. Ou seja, tinha tanta prisa, prisa. Tanta prisa que ouvidor bolso comigo. Ou seja, ela tinha tanta pressa que esqueceu a bolsa comigo. Ela está, então, modificando o adjetivo. Aqui nessa oração. Afortunadamente, não houve heridos nel acidente. Nel verbo de negação, ele está mudando todo o sentido da oração. Se eu tiro no, então eu estaria afirmando afortunadamente, houve heridos, ou seja, afortunadamente houve feridos no acidente. Né? O não, ele modifica. Então, ele está dizendo, não há feridos. Melhorou o áudio ou está travando? Isso, creio que posso alternar aqui. Deixa eu alternar. Ponto. Vamos ver se melhora. Se melhorou? Mas agora melhorou, né? Tá melhor, né? Outro, se permitir, Gabriela, né? Bem-vindo, Gabriela. Sim. Pronto. Então, aqui, afortunadamente, não houve heridos em acidente. E aqui o no, ele está modificando toda a oração. E aqui, todo el mundo está muito bem, graças. Então, aqui, el mundo, né, todo el mundo está muito bem. Então, está alterando o advérbio. Então, o advérbio, né, ele modifica o verbo, o advertivo, a oração e o próprio advérbio. Delante. Bien. Né? Sim, pronto. E quais são os advérbios? Né? Temos advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de interrogação e exclamação, né? Advérbio de quantidade, advérbio de modo, advérbio de negação, advérbio de afirmação e advérbio de dúvida. Dúvida é dúvida. Né? Tempo é tempo, lugar é lugar, interrogação é interrogação, ou pode ser exclamativo, interrogativo ou exclamativo. Quantidade é quantidade, modo é modo mesmo, negação é negação, afirmação é de afirmação e de dúvida é de dúvida. Bem, seguimos adelante. Tempo. Quais são os advérbios de tempo? A hora, que é agora.
ante ayer, que é anteontem, ayer é ontem, à noite é ontem à noite. Cuidado para não confundir assim com noite. Noite é noite. Mas à noite é ontem, a noite passada. Ontem à noite. Sim? Pronto. É em pouco tempo. Depois é depois. Mientras é enquanto. Por exemplo, yo estoy. Yo estoy cantando mientras José está bailando. Ou seja, eu estou cantando enquanto José está bailando, está dançando. Então, mientras é o enquanto. Então, é um advérbio muito utilizado quando no espanhol falado, né? No espanhol hablado, charlado, né? Ele é muito utilizado, mientras. Temprano é cedo. Oi, cheguei muito temprano. Hoje cheguei muito cedo, né? Manhã é manhã. Oi é hoje. A é inclusive. Todavia é ainda. Luego é depois, né? Então, entretanto, enquanto isso, é ainda, ante a noite, é anteontem à noite. Quando tiver o ante, é sempre anterior, né? E se a noite já é a noite anterior, então é anteontem à noite, ou seja, uma noite antes de ontem. Sim? Bem, esses são os advérbios de tempo. Eu vou charlar com a Antonina, ou eu mesmo vou por exercícios, não vou por muitos exercícios hoje, para podermos adiantar. Vamos só repassar lá os advérbios. E na classe 1 vou pôr os exercícios para praticar cada um desses advérbios de tempo, quantidade, alguns exercícios para poder fijar em nossas mentes. Bem, advérbios de lugar. Temos o abaixo, que é o abaixo, né? Ao redor, que é ao redor. O arriba, que é acima, está acima. O cerca, está perto. Alguém na classe passada, não, o que é lejos? O lejos é longe e o cerca é perto. Sim? Então, cerca daqui está perto daqui. Lejos daqui está longe daqui, está bem distante. Delante está diante. Detrás está atrás. E aqui entra 3 de lugar, né? Que seria o aí, o adi e o aqui. Em posicionamento, o aqui é o mais próximo, é onde você está. O aí seria o intermediário e o ali, adi, é o mais distante. Também pode se utilizar aqui como cá, o aqui é onde que estou, e o ali ou alja, ou alá, né? Alhá, que seria com o a, tá? Seria esses os advérbios de lugar. Bem, advérbios agora de interrogação e exclamação. Lembrando que as orações exclamativas e interrogativas em espanhol, eles se empiezam sempre com um signo inicial invertido para o nosso português, né? No caso de interrogação com interrogação, e encerra, né, com uma interrogação normal. Então, sempre tem um inicial e um final. E quais são? Né? É uma categoria muito particular de advérbio interrogativo, né? E se assemelha aos advérbios relativos, a diferença é que estes não levam tilde. Aportam informação circunstancial de la acción del verbo. Por isso é isso, devem ir ao começo do enunciado. São eles.
Donde, como, por quê. Então, sempre vem no começo do enunciado. E a mesma situação para a exclamação. Quando vamos lá à praia, né? Por que vamos à praia? Poderia ser uma oração exclamativa, também seria no mesmo sentido, também no começo do enunciado. Então, donde, aonde, quando, como, por quê e quanto. O quanto aqui não é quantidade, mas é quando. Certo? Quantidade, ou seja, quantidade, né? Aportam quantidade em relação com a ação desarrollada, ou seja, aportam, eles apontam a quantidade em relação à ação que aconteceu, a ação que está acontecendo, desarrollado, né? A ação pode ter sido, né? Muito, muito, pouco, foi pouco, bastante, demasiado, ou seja, foi muito. José pergunta se há uma flexão dos porquês na língua espanhola. Se eu vou... Creio que sim, mas na próxima classe eu lhe explico. Sim? Vou seguir adiante para... Não estou com muita firmeza para te responder agora sobre isso, mas eu passarei na próxima classe, sim? Então, casi é quase, né? Ao menos, ao por maior e ao por menor. Aqui é o que chama-se de locução adverbial, tá? Porque locução são um conjunto de palavras que fazem uma função de advérbio e tem funções na oração, ou de objeto direto, complemento, ou circunstancial. Os advérbios de modo, né, são palavras que sinalham o modo como a ação ocorreu, ocorre ou vai ocorrer. Ou seja, como a oração ocorreu. Se ela ocorreu, quando vai ocorrer, se já ocorreu, né, de que maneira ela ocorreu. Então, é bien, mal, a oração foi bem, aconteceu tudo bem, foi malo, as coisas foram malo. Despacio. Despacio é devagar. A ação aconteceu despassadamente, ou seja, devagar. Né? Depressa, ou seja, a ação aconteceu depressa, rapidamente. Né? Adrede, ela aconteceu intencionalmente ou de propósito. Eu Maria adrede Maria adrede proposicionalmente brigou comigo. A Maria adrede, né, punhetou comigo, né, brigou comigo, né? Então, propositalmente, ela provocou uma briga. Então, adrede é intencionalmente, é de propósito. Al por maior, ou seja, o por maior. Al por menor é o por menor, né? Assim ou assim, né? Solo é solo, sozinho, né? Então, é o então, né? Então, aí que a gente fala é o então. O luego é o logo, né? Rápido é o logo. Inclusive é o inclusive nosso, né? Pior é o pior mesmo, né? Melhor é o melhor, né? E apenas é apenas. Da mesma maneira que só lá assim, lá para o despacio, né? Não é característico do idioma do português. O adrede, o depressa é parecido com o nosso, depressa, né? Mas o al por maior é parecido ao por menor também, né? Então já é uma coisa que está no português, mas é bem antigo, né? Antigamente no português se utilizava o então. A gente tem as pessoas mais velhas falam então, né? Eu peguei essas pessoas, né?
já é anterior a mim, né? Você acho que nem escutar essas palavras, então, se escuta mais. Bem, o advérbio muy é usado diante de adjetivos e advérbios. Muito fácil, que é muito fácil. Muito lejos, muito longe, que é muito longe, né? E o advérbio mucho é usado diante de substantivos e antes ou depois de verbos em qualquer forma, né? Tenho muito trabalho. Trabalho é verbo, então se utiliza o muito, né? El mucho ha viajado. El mucho ha, o verbo haver viajado, né? Então, muito, ele viajou muito, certo? Mas há exceções. Quais são? Diante dos adjetivos melhor, pior, maior e menor, e dos advérbios mas, menos, antes e depois, usamos o advérbio muito. Então, podemos falar muito melhor, ou muito mais, muito menos, muito antes. Já no português fica feio, né? Falar muito antes, a gente fala antes, simplesmente. A gente não fala muito melhor, né? Eu até falei, eita, falou errado, muito melhor, né? Não, mas no espanhol se permite muito melhor, muito pior, ou seja, né? Isso é mais pior ainda, né? Adelante. Advérbio de negação. Quais são? O não, que é o não. O nunca, uma coisa nunca acontecerá, nunca, né? Jamás. Em absoluto, que vá, tampouco. São expressões, o que vá é quase uma expressão, né? Que é uma expressão exclamativa, né? Que vá. Mas também é negação. Tampouco todos participaram da classe, né? Tampouco começou tarde, né? Afirmação. Confirma um dado ou ação desarrollada por el verbo. Ou seja, há uma confirmação de uma ação que aconteceu com a ação que foi realizada pelo verbo, né? Então, se, certamente, seguramente, verdadeiramente, efetivamente, sem dúvida, que é sem dúvida, né? Claro, exato, justo, já, que é o já, né? O agora, e o também. São palavras muito parecidas com o português, né? Assim, só o sem dúvida, que o dúvida que seria dúvida, né? Sem dúvida. Advérbios agora de dúvida, né? Eles criam um sentido de inseguridade do sujeito com relação à ação do verbo, ou seja, ele tem insegurança. Ele não tem certeza de que fará aquela coisa, ou que conseguirá fazer, ou que chegará, né? Então seria o talvez, o quizás, que equivale a talvez, né? Provavelmente eu conseguirei chegar, né? A lo mejor, seguramente, possivelmente, acaso, igual. Então, são expressões que, advérbios que dão a insegurança, né? Inseguraridade em relação ao verbo. São advérbios de dúvida. Quizás, né, se antepõe a um verbo quando a palavra seguinte começa por S. Usa-se a forma quizás sem o S e não quizás. O verbo é conjugado no subjuntivo, quiçá salva. Por exemplo, se começar o verbo com S, né, perde o S, o quizás, né, fica quiçá salga. Que é a questão da cafonia, ficar feio, quiçá salga, né? Se botar mais um S aí, né, na coisa, então se elimina o S. Advérbios de ordem, né? Não foram citados, mas eu peguei também para poder lhe explicar. Ele dá uma ordem, né? Então, quais são? Antes, ou seja, antes de, depois, de que é depois, primeiramente, que é sucessivamente.
eles indicam uma ordem, né, uma sequência, né? A formação em mente, observe que o advérbio pode ser formado pelo acréscimo do sufixo mente. Lembrando que sufixo são aquelas vocábulos que são acrescentados no final das palavras, e afixos, né, os prefixos, né, que são no início, né, da palavra, né. Então, mente é um sufixo porque é um vocábulo que está aqui no final da palavra, né. Ele pode ser acréscimo do sufixo mente ao adjetivo feminino, lenta, lentamente, né. E quando o adjetivo possui acento, ele o conserva, fácil, facilmente. Ou seja, ele conserva o acento, sim? É uma regrazinha, uma regra. Bem, então esses são os advérbios, sim? Só para dar um repasso rápido. Quais são? De tempo, de lugar, interrogação, quantidade, modo, negação e afirmação, dúvida e de ordem. Eu passarei algumas atividades para fixarmos esses advérbios, sim? Bem, então adelante hoje, né, sempre no nosso, que nós chamamos nosso tripé de formação, qual é o tripé? É a parte gramatical, uma de cultura e uma parte de conhecimentos gerais e vermos questões do Enem. Então, cultura, né, hoje, sobre cultura, nós vamos falar um pouco de pratos típicos, sim? Em classe passada, nós falamos sobre fiestas, né, do mundo hispano-americano, tipo Dia dos Mortos, São Valentim, né, que é o Dia dos Namorados, e hoje vamos falar de pratos típicos de algumas localidades. Mas vamos primeiro fazer um estudo de vocabulário, sim? De vocabulários para aumentar o nosso vocabulário de palavras relacionadas a comidas. E agora que chegou, né? Bem, culturas, pratos típicos, né? Então, desayuno é o café da manhã, sim? Desayuno, café da manhã. Então, eu desayunarei às 6 horas. Ou seja, vou tomar o café da manhã às 6 horas da manhã. Almoço é o almoço. Merienda é o lanche. E cena é o jantar. Eu cenarei às 22 horas. Ou seja, eu cheguei, nem comi ainda, estou aqui desde as 18h30 aqui na frente da pantalla do ordenador do computador aqui, sim. Bem, algumas palavras, algum vocabulário de comida, sim, que tipo assim, para vocês entram num restaurante e chama, né, o garçom lá para ele servir, né? Então, tipo assim, o arroz era arroz, açúcar, café, carne, cebola, coliflor, galetitas, gaiuaba, que é a goiaba, o guinéu aqui, que é a banana, mas também pode ser o plátano, né, que é banana, os ovos, o ramon, né, que é o presunto, desculpe a palavra, né? O presunto, Ramon, né? Leite, que é o leite, o mango, que é a manga, maçana, que é a maçã, o mantecado, que é o sorvete, né? Ou chama-se helado também, maíz, que é o milho, melocotão é uma fruta, né? Melon é o melão, naranjas, né? Que é a nossa laranja, pan, que é o pão, papaya, que é o papaya, que é o mamão. Aqui temos o mamão papaya também, né? A pera é pera, o peixe é o pescado, onde eu quero comer um pescado, né? O polho, que é a galinha, né? O frango, o polho, queijos, que são os queijos, tomates, toronjas, que é a tangerina, a mexerica, né? Zanahoria, que é a cenoura.
Então, essas palavras podem cair em questões de Enem, dentro do texto, aí seria interessante, por isso que eu trouxe essas palavras para lermos e firmarmos em nossas mentes. Bem, outras palavras, por exemplo, nós entramos em um restaurante, né, se chamamos, né, el camarero ou moço, que é o garçom. Está com um delay. A minha já passou, e aí não passou ainda. O slide que você vê era comidas, pratos típicos, ou já é o segundo slide de tem restaurante, camareiro, pedido? Esse que tem restaurante, Então, camareiro. porque eu estou no meu celular e estou vendo o anterior. Bem, então tu me guia, José, para não ter problema. Então, o restaurante, sim, então, eu chego no restaurante e falo com o camareiro, por favor, dar-me a carta, que é o menu, né, eu quero ser o meu, né, que é o pedido, eu quero um aperitivo, que é uma comida de entrada, como primeiro prato, eu quero uma sopa, como segundo prato um pescado, e um prato principal, um polho, né? Ia comer bastante, né? Porque lá tem essa questão de primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, né? Um prato principal. Ou seja, começa com aperitivo, aí em alguns restaurantes, né? São assim, são chiques, né? Assim, né? E aí, de caso assim, aí o camareiro, ou o moço, o garçom chega e diz assim, lá assim, senhores, lá estão os cobertos, que são os talheres, aqui está os vasos, que são os copos, a copa, que são taças, caso queira tomar vinho, e aqui são as taças, que são as xícaras, vê aqueles falsos vocábulos, né? Vasos, copas e taças, né? Vasos é copos, copas são taças, e taças são xícaras, tá? Lembrando que cuchillo é faca, cuchara é colher, tenedor é garfo e servilhetas são os guardanapos. Então, são palavretas que podem cair em algum texto e pode ser cobrado, errido, né? E seria interessante saber dessas palavras. Adelante. Bem, como a primeira comida típica, temos hoje a paella, né? A paella é um prato muito conhecido da culinária espanhola. A paella é um prato feito de arroz, azeite e açafrão. Com a popularização do prato na costa do país, foram acrescidos diversos frutos do mar, como camarão, lula, mexilhão e polvo. Se vocês assim tiverem curiosidade, acessar o YouTube, ver lá como é que faz uma paella, né? É muito interessante que eles usam até inclusive um pratão, né? Um prato bem grande, né? E ele é raso, né? Ele não é alto, né? E faz naquela panela, né? É uma panela bem comprida, bem larga, né? Assim, e ele coloca. Aí tem uma variedade imensa dessa paella, né? Muito conhecida, né? E muito um prato da culinária espanhola, né? Muito conhecido, a paella. Bem, temos também o cozido madrilenho, né? Conforme diz, né? O cozido madrilenho é um dos pratos mais típicos de Madrid, cuja principal ingrediente é o grão de bico, né, que é tipo um feijão, né, mas também leva linguiça, frango, caldo, batata, selga, varrem, repolho, entre outros ingredientes, né. Então uma misturada, né, de carne de frango, né, e linguiça, né, é bem conhecido. É o cocido é um cozido, né, um cozido madrilenho, né. Tem o gaspacho. O gaspacho é uma sopa fria, a gente não tem esse costume, né? Que leva tomate, pepino, alho e outros ingredientes, além de ser bastante tradicional na Espanha. Também desfruta de grande popularidade em Portugal. Na Espanha há diversas variações, como o gaspacho da Andalucia, o da Extremadura, o de Castilha e o de La Mancha. Então, há variações, né?
A sopa fria de tomate, pepino, alho, né, e eles têm essa variação, o gazpacho. Tortilha de batata, né? Batata, né? Típico prato espanhol feito de ovos e batatas, huevos, né? E batatas. Para uma melhor associação pelos brasileiros, é quase como um omelete, né? Obviamente possui variações de outros ingredientes da região para a região, como champignon, pimentão, linguiça, né? Então, como é feito, né? Tem o pisto. O pisto nada mais é do que um prato feito com diversos legumes fritos, geralmente acompanhados por um ovo frito. Os legumes que normalmente vão na receita são pimentões, verdes ou vermelhos, tomate e um pouco de abobrinha, mas isso varia de região para região e da época do ano que os legumes são colhidos. Então é o pisto. Temos o puchero, né? Esse prato é muito comum na Argentina, Peru e Colômbia. A iguaria consiste em um caldo cocido a partir de carne de boi, frango ou porco, pode ser uma das três carnes, bacon, carne de sol, além de vegetais como ervilha e batatas, né? É tipo um caldo, né? Ele coloca bastante milho, né? É o pucheiro. É bem conhecido, né? Comum na Argentina, Peru e Colômbia. Né? Lembrando que o espanhol é charlado em todos esses países hispanohablantes. Né? As tortilhas, muito conhecidas, né? As tortilhas são discos feitos com milho ou trigo. Elas podem ser de vários tipos de acordo com os recheios, né? Quesadilha, um tipo de tortilha com recheio de queijo. Enchilhada, tortilha com recheio de frango, carne moída ou queijo cozinhado no molho de pimenta. É o chile, né? Tostada, é uma tortilha frita com frango, vegetais, tomate, feijão, queijo ralado, chile e molho de coentro. Panúcio, tortilha frita com purê de feijão. É purê de feijão, é bem coisa de coisa. Tacos, tortilha com recheio bem conhecido, tacos mexicanos, né? Tortilha com recheio de carne, pode ser de porco assado e no espeto, né? O taco. Burrito, né? Também muito conhecido, em muitos filmes a gente vê a palavra burrito aparecer, né? Tortilha enrolada com recheio de queijo, tomate, feijão, chile, carnes dentro de outros, né? São os burritos. Nachos, né? Tortilha crocante com formatos de triângulo, semelhantes aos Doritos. Formato de triângulo, semelhante aos Doritos. Tipo de salgadinho que surgiu nos Estados Unidos, né? Usados para comer com molhos diversos, tais como guacamole e chile com carne, né? O nacho é aquele, né? Parece com isso aqui, só que é um triangulinho, né? Aqui tem um nacho. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, é porque baixou aqui minha. É o meu celular que está baixando, eu creio. Bem, adelante. Guacamole. Ó, guacamole é muito conhecida, é uma coisa mexicana, né? É uma iguaria típica da culinária do México. É feita com o quê? Com abacate, tá? Servida com uma grande variedade de pratos, geralmente acompanha com um pico de galho e nata azeda, ou seja, né, é com um azeitezinho, é feito com tomate, aí bota abacate, é uma coisa bem assim, para aperitivo, né? Para você vai ali, tá tomando uma bebidazinha, aí tem um limãozinho, bota, e vai no nacho, né? Lá, aí usa o nacho, aí usa tipo com um creme lá, o guacamole, né? E é muito conhecido, é muito. Acho que eu já provei uma vez, é muito bom. Bem, tem os tamales. Tamales é um prato encontrado em vários destinos da América Latina, certo? Principalmente na América Central e México. A massa é feita de massa de milho, é parecida com a pamonha brasileira, a nossa pamonha, tá? Qual a diferença? É que os tamales podem levar como recheio de frango, carne desfiada, praticamente qualquer outra coisa que você desejar. A pamonha nossa, a gente só é a pamonha, né? Não bota nada, não coloca nada. Já eles não, eles já para eles fazem um recheio, né, de carne, frango, carne desfiada e fazem esses tamales recheados, chamam de tamales. Bien, seria essa a parte de comidas típicas. Vamos na próxima classe ver outros pontos, né, sobre a cultura, né, sobre as comidas. Lembrando que pode ser exploradas as perguntas, né,
Joe, tamales era uma comida, pode ser inserido dentro, ela é importante ou não é importante, dentro da cultura, né? Cultura, a gente são danças, lá culinária, os gostos, né? As preferências, o modo de se vestir, né? As festas, tudo isso é a cultura de um povo, tá? São os traços culturais de um povo, né? A língua, né? A modo de falar, tudo isso é cultura. Bem, e o nosso outro tripé são generalidades. Então, eu peguei um texto tirado do El País, tá? É recente, janeiro, né? Setembro, 1 de setembro de 2020, que fala de Marion Reimers, né? Então, vamos ler, né? Uma locutora, o tema é uma locutora contra a misóginia del futebol. Diego Mancera, que é o periodista, que é o repórter, o jornalista, que foi que escreveu a matéria. Mário Remes, que é esta senhora, tem uma sensação agridulce ao contar que é a primeira periodista hispana em narrar uma final da Liga de Campeões. Ela agridoce, o que é uma coisa agridoce? É uma coisa doce e salgada. Então, a coisa doce e salgada é uma coisa que não é muito boa, né? Então, a sensação meio ruim, meio desagradável. Tem uma sensação agridoce, ao contar que és a primeira, ou seja, ela é a primeira jornalista hispana em a narrar uma final da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é o campeonato de futebol dos campeões lá da Europa, né? E ela é a primeira narradora, né? Ou seja, ela é uma mulher, né? E misógina é um termo que é para contra a misógina, ou seja, que as mulheres não são capazes, né? Então, que tenta rebaixar a mulher, né? Que a mulher é menos do que o homem, e as mulheres são capazes e estão chegando. Então, é um tema assim como o racismo, né? O feminismo, né? A misóginia também é um tema que pode cair em questões de Enem, né? Então, ela já fala, né? Já lo hecho 2 vezes, né? Ela disse que já fez 2 vezes. Já lo ha hecho, ou seja, já fiz 2 vezes. Pero le inquieta que nenhuma mulher haya conseguido antes. Pero mais inquieta ela que nenhuma mulher tenha conseguido fazer isso antes. Somente ela fez, né? Até agora, né? La Revolução Remes. Aí chamou ela dessa ação de revolução. A Remes, ela fez a revolução. Ha desafiado ao machismo dentro do ecossistema televisivo em México, né? Ou seja, o machismo que já o futebol já é machista em si, né? E a mulher, né, dentro desse enfrentou isso, né? E conseguiu o seu lugar, né? Ao sol, né? Nesse meio. Sua voz feminista vigorosa das comunicadoras mais reconhecidas da América. Ela foi reconhecida, né? Agora bem, olha os advérbios, né? Coelho, lá acompanha a internet la gaparata de la misógina, ou seja, né, as falas, né, as piadinhas, né, da misógina, né? O estúdio História del Arte, investigou a arte renascentista em Florença ela ama o romanticismo alemão. Seu quadro favorito é Svanderer, Above, The Seer of the Fog, esse é em inglês, né? De Casper, né? David Fritz. Depois se sou periodista, depois ela se fez, né? Se formou jornalista e se adentrou em âmbito deportivo, ou seja, entrou no âmbito de desportivo, do esporte. Quando ainda o advérbio A1, né? Las mulheres sempre, né? O advérbio de, né? Também estavam detrás, ó, o advérbio. Veja a quantidade de advérbios, o importante nós sabemos os advérbios para poder entender os textos, né? Que serão apresentados, né? Detrás de los hombres, né? Algo que ainda as mulheres sempre estavam atrás dos homens, né? É muito triste que não haja havido previamente narradoras, que não tenha havido antes narradoras, porque creio que antes de mim há havido muitíssimas que sabiam mais de futebol que eu, mas não tiveram espaço. E ela conseguiu o espaço dela.
Nascido na cidade de México em 85, com 14 anos de carreira em Fox Sports, Reimes ha ganado uma insólita resistência aos comentários machistas. Alguma vez um ex-companheiro dijo: "Le pega la pelota como hay que pegar la novia, de vez em quando." Né? Ele pega a bola como pegar a namorada de vez em quando. Né? Esse era em torno de que ele que empecé. Pone, por exemplo, e reivindica a necessidade de aponer-se a ele. Não creio que exista isso de alçar demasiado a voz. Não creio que não existe esse alçar isso de levantar a voz. Quando é demasiado. Vive em um país nele que matam a 10 mulheres ao dia por el hecho de ser mulher. Apenas por ser mulheres, né? O México tem muito feminicídio lá, né? Então, assim, de repente cai um texto desse, né? E é que tipo de pergunta, né? O que é a Revolução Mário Reimes? Né? Marion Reimes, né? É uma revolução feminista ou ela conseguiu um espaço, foi uma revolução para ser jornalista no esporte ou um espaço para mulher? E pode fazer questões sobre os textos. Então é importante vocês lerem os textos e procurar interpretar esses textos. Né? Então, aqui é um texto que está charlando, né, sobre uma mulher que teve dificuldades, que teve problemas, né, mas que lutou, conseguiu seu espaço no jornalismo e hoje é uma das mais respeitadas, né, muito respeitada no meio jornalístico e no meio futebolístico, né, o meio esportista de futebol. E ela, né, ganhou até prêmios nisso aí. Então, esse é um texto de Mário Reimes, uma generalidade, né? De repente, pode ser feita perguntas, né, sobre temas de misóginia, né, sobre racismo, sobre vidas importam, né, as vidas importam na questão do que está acontecendo no mundo, sobre a pandemia da coronavírus, né, tudo isso. Bem, adelante. Então, vamos agora para duas questões, para respondermos as questões e entendermos lá na interpretação, questão de interpretação de texto. Bem, questão 91, né, foi tirado, é importante sempre, quando estivermos lendo, de onde foi tirado, para saber o tipo de gênero do texto, no caso aqui de El País, de onde eu estou tirando alguns textos, né, é informativo, é jornalístico, né, El País, né. Então, com o texto: "Los fallos de software em aparatos médicos, como marca-passos, van a ser uma crescente ameaça para a saúde pública. Segundo o informe de Software Freedom Law Center, que ha sido apresentado hoje em Portland, Estados Unidos, em la Open Source Convention, né? La ponencia, muerto por el código, transparência de software em los dispositivos médicos implantáveis. Aborda o risco potencialmente mortal de los defectos informáticos de los aparatos médicos implantados em las personas. Segundo a SFLC, milhões de pessoas com condições crônicas do coração, epilepsia, diabetes, obesidade e incluso la depressão depende de implantes. Pero el software permanece oculto a los pacientes e seus médicos. La FSLC recorda graves falhos informáticos ocorridos em outros campos, como em eleições, na fabricação de coches, em las linhas aéreas comerciais ou em los mercados financeiros. Bem, o que é que está dizendo aqui? Que as falhas de software, você sabe que é o que é um software, né? Um computador, ele é composto da parte física e da parte de software. O software é essa parte lógica, né, deve saber, dos sistemas. Né? Esses programinhas, por exemplo, que nós estamos usando são softwares. O Meet é o software, o Classic Room é um software, tudo isso é uma coisa lógica. E qual é o questionamento aqui? Que está dizendo que há falhas de software nos aparatos médicos, ou seja, nos equipamentos médicos, ou seja, em instrumentos médicos, como marca-passo. O que é um marca-passo? É um instrumentozinho que a pessoa coloca no coração, pessoas que têm problema de coração, e esse marca-passo, ele conduz o pulsar do coração, né? E está dizendo que esse marca-passo, ele é mecânico, ele é um hardware físico, mas ele tem um software dentro dele que permite marcar o tempo ali
e ele funcionar perfeitamente. Então, vão a ser uma crescente ameaça para a saúde pública, né, que está dizendo que o software, ou uma falha de software, em aparatos médicos como marca-passo, vão ser uma crescente ameaça à saúde pública. Segundo o informe, né, da SFLC, ha sido apresentado em Portland, né, uma convenção em Portland, nos Estados Unidos, né, a ponência, né, qual o tema que foi colocado? Morto por el código. O código é porque é o software, né? Transparência de software nos dispositivos médicos implantáveis. Ou seja, você vê a parte física do equipamento, mas não vê o sistema. Ele trabalha lá escondido. Aborda o risco potencialmente mortal dos defeitos informáticos dos aparatos médicos implantados nas pessoas. Ou seja, que esse software apresenta defeitos. Por que apresentam defeitos? Vamos raciocinar. Quem é que faz o software? Quem faz o software são outros seres humanos. E os seres humanos erram. Então, o software também pode apresentar erros, pode apresentar falhas. E segundo a instituição, milhões de pessoas com condições crônicas, coração, epilepsia, diabetes, obesidade, pessoas gordas, incluso depressão, depende de implantes, né? São que tipos, vários tipos de implantes, né? Mas o software permanece oculto com os pacientes e seus médicos, né? O software está lá e está oculto. Então, recorda graves falhas informáticas ocorridas em outros campos, ou seja, que já tem casos, né, que é o recuerda, né? Recuerda é o que já aconteceu, recuerda graves falhas de informática ocorridas em outros campos. Quais outros campos? Como as eleições, fabricação de carros, linhas aéreas comerciais, mercados financeiros. Então, os softwares sempre têm algumas falhas, né? Tem o pessoal, os invasores, os hackers, né, que entram e tem essas falhas, né? E pode ter falhas de software. E isso pode levar, como é um instrumento médico, um equipamento médico pode levar a pessoa a morrer. Bem, qual é a pergunta? O título da palestra, citado no texto, qual é o título da palestra? Muerto por el código, transparência de software e los dispositivos médicos implantados. A gente tem que procurar o título, ó, o título da palestra citado no texto. Qual é o título? Aqui. Muerto por el código, transparente de software e los dispositivos médicos implantáveis. Antecipa o tema que será tratado e mostra que o autor tem a intenção de. Qual é a intenção do autor? O que o jornalista, como aqui é um texto do El País, é um jornalista, é um periodista. Então, o que é que ele quer? Qual é o alerta que ele está fazendo? Relatar novas experiências em tratamento de saúde? Não, essa é uma questão que, né, totalmente não tem nada a ver com o texto. Em nenhum momento foi falado disso. Alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano. Bem, essa é a resposta correta. Né? Por quê? Alertar sobre os riscos mortais. É o que ele está sempre falando aqui, dos riscos mortais para determinados softwares de uso médico para o ser humano. Né? Denunciar falhas médicas na implantação de software em ser humano, ele não denunciou falhas médicas. Não, ele está denunciando software, não falha médica. Divulgar novos softwares presentes em aparelho, ele está divulgando um novo software? Não falou em divulgar novo software. Né? Apresentar os defeitos mais comuns de softwares em aparelhos médicos? Não, ele não está apresentando defeitos mais comuns. Não, ele está dizendo que há falhas, alertar sobre o morto por o código, transparência do software no dispositivo médico implantado. Ele está fazendo um alerta sobre os riscos mortais, né, que esse software pode levar à morte para um ser humano. Então, a resposta correta seria a letra B. Creio que esse é um texto bem sencillo. Se eu conheço bem as palavras, e leia uma vez, duas vezes, para ficar bem claro, e não ficarem com dúvidas. Outra questão, para nós fazermos interpretação de texto. É possível reduzir a basura, né? É isso o texto, né? É possível reduzir a sujeira, o lixo. Basura é lixo. De onde foi tirado? A gente sempre olha de onde foi tirado. Disponível em tododecaraton.com, né? Acesso 27 de abril, adaptado. Né? Foi tirado de um site. Né? Então, em México, se produz mais de 10 milhões de metros cúbicos de basura mensualmente, ou seja, se produz 10 milhões de metros cúbicos, né, de lixo mensalmente, depositados em mais de 50 mil tiradeiros de basura legais, ou seja, lixeiros. Né, o lixão, aqui nós chamamos de lixão, né, o lixão lá da Muribeca, por exemplo, né, ou fechou. E legais
e clandestinos, ou seja, tem os legais e tem os clandestinos, que afetam de maneira direta nossa qualidade de vida, nossa qualidade de vida. Pois nossos recursos naturais, olha, os recursos naturais são utilizados desproporcionalmente, ou seja, de maneira desproporcional, como matérias-primas, que logo deixamos e tiramos convertendo-os em materiais inúteis ou focos de infecção. Ou seja, aqui está dizendo que nós gastamos muito e muita coisa vira lixo sem necessidade. Então, de repente, um caderno que pode ser aproveitado, um pano, um tecido, um plástico que pode ser utilizado, né? E nós gastamos demais, água demais, gastamos, né? Então, tudo aquilo, né, que compramos e consumimos, tem uma relação direta com o que tiramos. Ou seja, tudo que compramos e consumimos tem uma relação direta com o que tiramos da natureza. Consumindo racionalmente, ou seja, se eu consumir racionalmente, evitando elderote e usando só o indispensável, evitando o desperdício e usando apenas o que é necessário, diretamente colaboramos com o cuidado do meio ambiente. Ou seja, se eu tiver um uso, né, veja que é falando do meio ambiente, e de utilizar as coisas da natureza de maneira correta, de maneira a aproveitar bem, né, sem desgaste, sem gastar as coisas. Porque a natureza, tudo isso vai, né, tem coisas que não se renovam, né? Se a basura se compõe de vários desperdícios, e se como os desperdícios não foram basura, se os separamos adequadamente, ou seja, fizermos separações do lixo, né, poderemos controlá-los e evitar posteriores problemas, ou seja, a reciclagem, ou seja, a separação do lixo, né? Reciclar se traduz em importantes ahorros de energia, ou seja, ahorro de água potável, ahorro de matérias-primas, menor impacto nos ecossistemas, ou seja, economia de água, economia de energia, economia de matéria-prima, né? Isso os recursos naturais, e economia de tempo, de dinheiro e de esforço. Então, se eu tiver esse pensamento ambiental, de qualidade de vida, né? Há um menor desperdício de tempo, de dinheiro e de esforço. Então, vamos para a pergunta. A partir do que se afirma do último parágrafo, que é esse aqui, se la basura, né? Não, quais é o último parágrafo? É necessário saber para começar a actuar. O que é necessário para começar a fazer? O que você pode começar a fazer para que isso aconteça? É evitar esse desperdício, esse pensamento de reciclagem. Né? Então, é isso aí. Ó. A partir do que se afirma do último parágrafo, é necessário saber para começar a actuar. O que é necessário? Começar e começar. Pode-se constatar que o escrito com a intenção de informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. É uma resposta correta, né? Vamos ver se ela é a mais correta e a mais completa, né? Indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. Não. Essa aqui está totalmente... não se falou quase nada disso, né? Denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é gerador dos dejetos produzidos no México. Não, ele não está falando em questão de denunciar, não foi essa a questão, né? Ensinar a economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizados. Ou seja, depois do lixo é que eu vou tomar uma atitude, é isso que ele está dizendo. A partir dos 50 mil depósitos, não. Ele não está ensinando isso, aqui ele está dizendo invertido, né? Ele começa, quando eu tomo uma ação anterior, é que eu começo a economizar. Alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Ué, as pessoas que estão consumindo com o produto material reciclável estão colaborando com a natureza? Então, essa pergunta é totalmente contra ao texto. Então, a resposta realmente mais correta e adequada é esta. Ele está informando o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Essa seria a resposta mais correta. Então, a gente precisa ler o texto uma vez, duas vezes, entender
lá as pegadinhas que estão aqui para não cairmos. Esses são dois textos bem sensíveis, foram questões de Enem, né? E vão cair. Esse foi um texto que falou sobre meio ambiente, né? E o anterior falou sobre questão de saúde, de questão de software, coisas atuais, das generalidades, né? Meio ambiente também sempre então, questão de saber, questão do meio ambiente, de proteger a vida, proteger o uso adequado dos materiais, separação, reciclagem, sempre é muito importante proteger o ambiente, né? Nós estamos vendo aqui no Brasil a questão das queimadas na Amazônia, as queimadas, né, lá no Pantanal, né? Então tudo isso de repente pode cair em questões de Enem. E evitar queimadas, destruição da mata, a morte de animais, tudo isso é proteger a vida, é proteger a nossa própria vida, é proteger o mundo. Isso é nossa responsabilidade. Bem, essas são nossas fontes, né? Encerrando, então, nosso... Encerrando, então, nossa classe. Na próxima classe, nós vamos adentrar em novos temas. Eu vou passar, enviarei atividades relativas aos advérbios para praticar, para firrar em nossas mentes. É importante vocês lerem esses textos assim das palavras de comidas, de alimentação, quando entra num restaurante, porque podem cair de que maneira, né? Podem cair no texto, né? Falando sobre, quanto mais vocabulário nós assimilarmos, esses vocabulários, nós seremos capazes de fazer uma leitura melhor, né? Então, saber, né, vamos procurar revisar os pronomes, os advérbios, os adjetivos, os substantivos, porque nós vamos entender melhor o texto. Então, essa parte gramatical vai reforçar na nossa leitura, porque a questão do Enem é leitura. Então, você tem que ler, interpretar, né, entender a pergunta que está sendo feita, né? Porque até isso você tem que entender o texto e entender a pergunta, porque a pergunta pode criar uma dúvida, né, na sua mente ali, então você tem que ter e praticar bem, ler esses textos. Quanto mais seguro você estiver sabendo de todos os assuntos, cultura, generalidades, vai ajudar vocês na interpretação. Bem, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Então, na próxima classe, vamos passar de desejo uma boa noite, né? E hasta a próxima, para a próxima classe. Muitas graças a Bruna, a Quero, eita, Caroline, gravei Caroline, não Queroli, né, Queroli, né, Bruna, né, o Diego, né, e o José Diego, né, e tinha outra pessoa aqui, que era o a Gabriela, né, Gabriela, o José, Caroline, né, e a Bruna. Então, muito obrigado, vocês que estão insistindo, ficaram até hoje, né, parabéns, insistam, tá? Vocês são vencedores, creiam nisso, eu creio muito em vocês e vocês vão vencer, né? Fé em Deus, né? Acreditem em vocês mesmo, é uma coisa muito importante. Às vezes, dentro da nossa própria família, nós encontramos barreiras para seguir em frente. Então, creio em vocês mesmos, acreditem em vocês, estudem, se esforcem, né? Porque uma maneira de a gente crescer na vida é estudando. E vocês estão de parabéns, vão estar uma hora dessa, né? Insistindo aqui, né, nessa classe. Né, eu sei que é sencillo, é simples, mas de alguma maneira vai ajudar, né? Eu espero com muito gosto, né? Com muito gosto que ajude vocês a alcançar os seus objetivos. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Então, buenas noites e hasta luego.
Hasta luego.